Fala pessoal, tudo bom? Espero que esteja em nome de Jesus. Nós estamos começando mais uma live hoje e nós estamos aí com esse tema, né? Chamados para ser. Que o tema de hoje é relacionamento e esse tema é muito forte. Eu gosto de falar sobre esse tema relacionamento. Esse é o primeiro passo para você entender o seu chamado. Então já vai convidando seus amigos, já vai compartilhando essa live. Já quero aproveitar também aqui para pedir para você já entrar nas nossas redes sociais, entrar no nosso Instagram lá da nossa página, que é @ativacamoficial. E nessa série de live a gente vai entender para que nós somos chamados, para que, qual que é o nosso objetivo nessa terra, por que Deus nos criou. E eu creio que através dessas lives, se você acompanhar todas as lives, você vai entender que a presença do Senhor, ela vai se fazer muito grande na sua vida. Amém? Eu estou percebendo que está entrando bastante pessoas aí. Então vamos já entrar no tema já, né? Que o tema é relacionamento. E para esse tema, se você puder ir abrir a sua Bíblia, se você tiver com uma Bíblia perto aí, mas se você não tiver também não tem problema não. Quero que você abra em Marcos 1:16. Marcos 1:16. Se você não tiver com a tua Bíblia, me acompanhe aqui. Amém? E Jesus disse-lhe: Vinde após mim, e eu farei que seja pescadores de homem. Nesse versículo aqui, Jesus ele está chamando as pessoas, né? Simão e André a um particular, a ter um relacionamento com ele, a ter um relacionamento de pai, de filho. E através desse versículo aqui eu consigo entender que Jesus está chamando ele para ter um relacionamento, porque lá na frente, quando você, assim que você for seguindo as nossas séries de lives, você vai entender que lá na frente, o primeiro passo, por que o primeiro passo é o relacionamento? Porque para você ter um direcionamento de qualquer coisa na sua vida, é necessário que você conheça aquele que te chamou, que você entenda por que você foi chamado. Porque aqui eu entendo claramente que Jesus está te chamando para ter um relacionamento. Às vezes você está aí na tua casa, pedir para você fazer uma autoanálise de você. Que às vezes você está na tua casa e não entende qual é o seu chamado, para que você foi chamado. Às vezes você fala: Senhor, o que eu tenho que fazer com a minha vida? Mas eu vou te fazer uma pergunta, e talvez através dessa pergunta você vai entender a partir de hoje qual é o seu chamado. Você tem um relacionamento com Deus? Você está tendo um relacionamento com Ele? Porque se você não tem um relacionamento com Ele, não dá para você saber qual é o seu chamado. Porque Ele vai te direcionar. A partir do momento que você entender o chamado, ter um relacionamento com Deus, a partir do momento que você se relacionar com Deus, Deus ele vai te dar todas as direções corretas aonde você deve chegar. E isso é tão incrível que isso acontece, isso é real. Porque se você for acompanhando mais para baixo, que cada versículo desse aqui vai ser uma live, vai ser um tema, você vai entender que o primeiro passo tem que ser o relacionamento. Por quê? Porque você não consegue chegar a lugar nenhum sem a pessoa que te chamou te direcionar. Talvez você esteja perdido, e não sabendo para onde ir, porque você não tem um relacionamento, você não tem uma coordenada para onde você vai ir. E o mais interessante, que se a gente for ficar falando de relacionamento hoje, eu vou até 3, 4 horas da tarde brincando, falando em relacionamento, mas o intuito dessa live não é ser uma live comprida, mas sim uma live curta que ativar em você o relacionamento com Deus. E quando nós falamos em relacionamento, me dá algo tão gostoso no meu coração, porque só aqueles que se relacionam verdadeiramente com Deus sabem que quando você se relacionar com Ele, você ter um relacionamento com Deus, você vai ter todas as direções. Talvez você está andando na direção errada porque você não tem falado com Deus. E eu te pergunto, qual que é a sua intimidade? Qual tem sido a sua intimidade, tua relação com Deus? Talvez você não esteja no caminho de Deus. Talvez alguma coisa aconteceu na tua vida que você acabou se desviando do caminho correto. E você não sabe por que você desviou. E eu vou te dizer por quê. Porque você não tinha relacionamento com Deus. E você seguiu os seus caminhos, mas não seguiu o caminho de Deus. E a partir do momento que você entender que o relacionamento com Deus
é o correto, que você vai saber para onde ir, você nunca mais vai se perguntar qual que é o meu chamado, para que eu fui chamado, porque você já vai entender, você já vai saber que o seu chamado, que o chamado de Deus para a sua vida é aquilo que Ele vai colocar e direcionar na sua vida. É tão gostoso falar disso, é tão gostoso de falar em relacionamento com Deus. Você tem a sua esposa, para quem é casado, você tem a tua mãe, você tem o seu marido, você tem os seus filhos, e você se relaciona com ele. E isso é gostoso. Agora imagine se relacionar com aquele que vai te dar a direção correta da sua vida. Nossa, isso é muito incrível, isso é bom demais. E as pessoas hoje, muitas pessoas estão sofrendo, estão indo para os caminhos errados porque elas não estão tendo um relacionamento. E sabe por que elas não estão tendo um relacionamento? Porque para você ter um relacionamento com Deus exige uma palavra chamada renúncia. E no versículo abaixo diz isso, no 18, deixando logo as suas redes e seguiram. Isso é uma renúncia. Eles eram pescadores e eles tiveram que renunciar àquilo que eles faziam, àquilo que eles gostavam. Por quê? Porque para você ter uma intimidade, talvez você tenha que renunciar a alguma coisa na sua vida. Talvez você tenha alguma coisa aí que você não queira renunciar, que isso te afaste de Deus. E quando você tem algo que te afasta de Deus, é impossível você ter relacionamento com Deus. É impossível. Se tem algo que está te afastando de Deus e não está te permitindo ter um relacionamento com Ele, você precisa renunciar. E através dessa renúncia você vai viver tudo isso que Deus tem para você. Às vezes a gente fica se perguntando: por que a minha vida está desse jeito? Por que eu não consigo prosseguir? Por que eu não consigo ter uma vida próspera? Por que eu não consigo evoluir no meu ministério? Por que eu não consigo isso, aquilo, outro? E eu vou te dizer o porquê você não consegue. Porque às vezes existe algo que está te privando, que está te afastando de ter um relacionamento com o Pai. E isso vai impedir você de prosseguir. Às vezes pode ser o teu orgulho. Eu falo muito assim em questão de orgulho, que às vezes as pessoas elas são orgulhosas. Há um tempo atrás eu já fui orgulhoso, hoje graças a Deus eu sou livre. Mas o orgulho, acho que é um dos piores pecados que a pessoa tem para ter uma intimidade com Deus, porque se você tem orgulho, você não vai renunciar ao teu pecado, você não vai se abrir com Deus, porque isso daí vai te impedir de ter um relacionamento puro com Ele. E quer saber, quando você fizer isso, quando você botar na sua cabeça que você precisa renunciar para ter um relacionamento genuíno, um relacionamento verdadeiro com Deus, você vai viver a tua vida totalmente diferente. Quando você entender que o propósito de Deus não é te castigar, não é te maldizer, mas é cuidar de você, ter um relacionamento. Muitas pessoas já oraram muito na vida, já tiveram um relacionamento e hoje elas estão fracas. E eu te faço um convite hoje. Volte a ter um relacionamento com Deus. Eu te peço hoje para você, dobre o seu joelho e fala: Senhor, se eu pequei contra Ti, se eu fiz coisas erradas, me perdoe, Senhor. Se eu sou orgulhoso, se eu tenho orgulho em não reconhecer o meu pecado, Senhor, que eu possa hoje, Senhor, reconhecer e entender o meu chamado, entender o porquê que eu fui chamado, para que eu vim para essa terra, entender que Jesus quer te salvar e quer que você tenha um relacionamento com Ele e quer te direcionar para o caminho correto. Então eu peço para você hoje que você entenda isso, que não é fácil você ter uma intimidade com Deus, porque vai requerer renúncia, a renúncia do tempo, a renúncia do cansaço, várias renúncias, às vezes o fardo do dia a dia, um dia corrido. Mas quando você renunciar, fala: não, hoje eu estou cansado, mas hoje eu vou tirar um tempo para falar com Deus. Eu tenho certeza que as suas forças vão ser renovadas. Eu tenho certeza que quando você caminhar no caminho de Deus, no caminho de relacionamento com o Pai, tudo aquilo que te oprime, tudo aquilo que te faz desistir das coisas facilmente, Jesus vai te direcionar. Às vezes você está num relacionamento e não entende por que está nesse relacionamento. Às vezes muitas pessoas estão casadas e não sabem por que casaram. Às vezes casaram por impulso e hoje sofrem. Mas eu te peço hoje que você ponha a sua família na mão de Deus. Que o seu relacionamento com Deus, a partir do momento que você tiver um relacionamento com Ele, tudo que você tiver, entregar nas mãos dEle e deixar com Ele, tudo vai ser diferente. Porque o relacionamento com Deus faz isso.
Às vezes a gente está numa situação que nós não conseguimos resolver e queremos resolver de toda maneira, de toda força. Ah, eu preciso resolver isso. Mas às vezes nós não conseguimos resolver da forma correta. Mas quando nós entendermos e termos um relacionamento com o Pai, e quando isso acontecer, Ele vai nos direcionar para o caminho correto daquilo que nós devemos fazer. E eu quero que você entenda que o relacionamento com Deus é isso. O relacionamento com Deus é você saber que você tem um refúgio, saber para onde você vai, ter uma direção. Como é bom você caminhar e ter uma direção. Como é bom você ter uma luz que te ilumina para o caminho correto. Nós temos vivido um momento difícil. Todas as lives você ouve falar em pandemia, mas é impossível não falar disso, porque é o que nós estamos vivendo. Muitas pessoas hoje elas estão na sua casa desesperadas, porque às vezes não tem o que fazer, não tem o que dar para os seus filhos comerem, não tem como pagar um aluguel, não tem como tirar o sustento da tua casa, então desesperado. Mas eu vou falar uma coisa para você: tenha um relacionamento com Deus. Tenha um relacionamento com Deus, sabe por quê? Porque quando você tiver um relacionamento com Deus, você não vai mais se desesperar, porque Ele vai te dar a direção correta do que fazer. Ele vai te dizer: ó filho, não se desespere, porque eu tenho uma provisão na sua vida. Porque você tem o que? Um relacionamento. É impossível você não se relacionar com Deus. É impossível você não entender o seu chamado sem esse primeiro passo, que é o relacionamento. Você pode tentar viver todos os outros passos, mas se você não tiver o passo do relacionamento, nenhum serve. Nenhum vai servir para você. Porque esse por isso que esse é o primeiro passo. Para você entender o seu chamado, para você saber o direcionamento onde você vai ser enviado, você precisa falar, você precisa ter uma conversa, você precisa ter um diálogo com aquele que te chamou. Porque é a mesma coisa de você ser um funcionário e você não falar com o seu patrão. Você não vai saber para onde você vai, você não vai saber o que você vai fazer, você não vai saber qual vai ser o seu serviço hoje. Você não vai saber o que fazer, porque você não tem um relacionamento com ele. Mas agora, quando você tem um relacionamento com aquele que vai te direcionar, isso é diferente, você vive diferente. Você vai entender o seu propósito diferente. Então que isso possa entrar no seu coração. Que Deus possa estar entrando na sua vida a partir de hoje. Que você faça uma escolha. Fala: não, a partir de hoje eu vou ter um relacionamento com o meu Pai. Eu vou ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu vou seguir aquilo que Ele quer. A partir de hoje eu não vou fazer mais das minhas forças. Eu não vou mais viver eu não vou mais caminhar com as minhas próprias pernas. Eu vou caminhar através de Deus. Eu vou ter um relacionamento verdadeiro. Eu vou dobrar os meus joelhos e vou falar com Ele. Eu quero viver um relacionamento verdadeiro porque eu quero entender o meu propósito nessa terra. Para que eu fui chamado? Esse é o nosso tema. Chamados para ser. Para ser o quê? Se você não tiver um direcionamento, não adianta você tentar entender o seu chamado. Não adianta você querer prosseguir, porque não vai dar certo. A partir do dia em que você colocar na sua cabeça que para ter e para saber para onde você vai, para você saber qual que é o seu chamado, você precisa ter um relacionamento com Deus. É impossível você tentar fazer qualquer coisa na presença de Deus sem ter um relacionamento com Jesus. Ele é o verdadeiro caminho. Então que você possa entender que nessa manhã o verdadeiro caminho, o caminho correto de nós prosseguirmos é o relacionamento com Deus. Esse é o primeiro tema das nossas lives. O primeiro tema é esse, que você possa ter um relacionamento com Deus. E para esse relacionamento acontecer, é necessário ter intimidade com Deus. Isso é nítido. E para essa intimidade acontecer, é necessário uma renúncia. Talvez essa é a parte que mais doa em você, a renúncia. Porque até aqui você vai. Conversar com Deus eu até vou. Ter um período de intimidade com Ele eu vou. Agora quando se fala em renúncia, isso dói. Renunciar à carne, renunciar ao teu eu, renunciar à vontade de fazer as coisas desse mundo. É muito doloroso, porque talvez é difícil para você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você entender isso, que é necessário você renunciar
as coisas que te agradam e que não agradam a Deus, para ter um momento de intimidade com Ele, para ter um relacionamento verdadeiro com Deus, vou te dizer, Deus vai te mostrar algo profundo. Deus vai te revelar coisas que não revelam para qualquer um. Às vezes você tem pessoas que são usadas por Deus e você não entende, pô, como essa pessoa ela é tão usada por Deus, o que ela faz de diferente? Ela faz isso, ela tem relacionamento com Deus, ela tem intimidade com Deus e também tem renúncia, que é a mais dolorida. É o preço a se pagar. Talvez você queira ser alguém de Deus, mas às vezes não renuncia a nada. Você às vezes não libera perdão para ninguém, não deixa o orgulho sair de si. Faça isso. Que essa palavra, que esse tema nosso hoje, relacionamento, possa entrar na sua mente hoje. Vou te pedir uma coisa hoje, que você possa fazer isso. Fala, Senhor, fala aí na tua casa mesmo. Fala, ó, Senhor, a partir de hoje, eu estou disposto a renunciar à minha carne, o meu eu, o meu orgulho. Estou disposto a renunciar a tudo, Deus, para ter intimidade com você, para ter intimidade contigo, meu Pai, para eu poder entender o meu caminho, para eu poder entender o meu direcionamento na minha vida, no meu ministério. Às vezes você está tão travado e não sabe por quê. E quando você chegar aos pés de Deus e falar, Senhor, a partir de hoje eu vou começar a ter um relacionamento verdadeiro com você, Deus. A partir de hoje, Senhor, eu vou ter um relacionamento genuíno. Eu vou largar tudo, Senhor, para ter um relacionamento contigo. E eu te garanto isso eu te garanto, que você vai viver dias diferentes na sua vida. Você vai viver dias de qualidade, você vai viver dias muito diferentes, porque a partir desse momento, eu não vou dizer porque a tua vida vai ser um mar de rosas, não, porque isso é impossível, porque a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas nós teríamos que ter bom ânimo, porque se Jesus venceu, nós venceríamos também. Mas é para que você entenda que a partir do momento que Jesus entrar realmente na sua vida e você tiver um relacionamento verdadeiro com Ele, as coisas que eram difíceis de se tratar vão ser bem mais fáceis. Você vai passar pelaquela dificuldade bem mais rápido. Amém? Que você possa entender que é isso que Jesus quer com você. Que você tenha relacionamento com Ele. Que você possa ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E que a graça dele possa ser tamanha na tua vida que você não vai entender. Quando você tiver um relacionamento com Ele, você tiver intimidade, você buscar, você vai ver que a tua vida vai ser um espelho para as pessoas. Porque você vai ver Deus, as pessoas vão ver Deus em você. E quando isso acontecer, vai ser maravilhoso, porque isso vai ser gratificante, quando as pessoas olharem para você e conseguirem enxergar Jesus. Mas para isso acontecer, para que as pessoas consigam enxergar Jesus em você, é necessário ter um relacionamento. É necessário que você tire o seu tempo com Deus, é necessário que você tire tudo que não presta da tua vida, porque isso vai acontecer, isso é nítido. Quando você tiver um relacionamento com Deus, as pessoas vão olhar para você e vão enxergar alguém de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão falar, cara, o que tem diferente, tem um brilho diferente, né? Quando você tiver um relacionamento com Deus, você vai enxergar um morador de rua e não vai ter vergonha, você não vai ter medo, você não vai ter desprezo por ele, mas a única coisa que você vai conseguir enxergar nele é o amor de Deus. Porque Jesus já implantou em você o amor verdadeiro. Quando Jesus entrar no seu coração, você tiver um relacionamento com Ele, você não vai ter vergonha de olhar um morador de rua e falar Jesus te ama. Você não vai olhar para um drogado e condenar ele, mas você vai fazer o que? Você vai orar por ele, você vai entregar nas mãos de Deus e você vai viver uma vida diferente. Experimente isso. Deixa eu fazer mais um convite para você. Experimente ser diferente. Experimente viver uma vida íntima com Deus para você ver como sua vida vai mudar. Como seus hábitos vão mudar, como você vai ser diferente, você vai olhar para a sociedade diferente, você não vai ser a mesma pessoa. Porque nós vamos tirar o nosso eu e vamos colocar ele dentro de nós. E quando ele entra em nós, nós não somos mais mesmo. Mas como eu já disse e vou repetir, para isso acontecer é necessário você ter um relacionamento com Deus, você ter intimidade, que é praticamente a mesma coisa, e você renunciar. Talvez o que mais doa é a renúncia. Muitas pessoas, eu já cheguei a conversar com algumas pessoas
já tive esse prazer das pessoas virem até mim a trocar uma ideia, conversar e falar, cara, eu quero tanto ser usado por Deus, eu quero tanto ser assim, mas eu não consigo. Eu não sei o que acontece com a minha vida, eu não sei por que eu não estou cheio do Espírito Santo, eu não sei por que eu não consigo desenvolver nessa área, eu não sei por que o meu chamado está travado, aquilo que Deus colocou na minha mão. E eu comecei a conversar com essa pessoa e a pessoa disse para mim, eu perguntei, você tem renunciado a alguma coisa na tua vida? E essa pessoa falou, tem algumas coisas que eu não consigo abrir mão. E eu falei, infelizmente para você, infelizmente você vai ser sempre travado. Sempre travado. Porque se você não abrir mão de alguma coisa que te afasta de Deus, Deus ele te quer por inteiro, Ele não te quer pela metade. Ele não quer que você venha para Ele pela metade. Fala, não, vou servir Deus pela metade e outra metade eu faço o que eu quiser. Não. Se você quer ser e ter um relacionamento com Deus, seja por inteiro. Porque Ele vai se entregar e Ele vai te entregar tudo por inteiro. Através disso você vai entender que Jesus é o nosso verdadeiro caminho.